Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tá bom? O vídeo de hoje vai ser falando sobre indicadores do TradingView. Eu vou estar mostrando aqui de uma forma resumida quais são os indicadores que eu costumo usar no TradingView e quais são os mais usados também no meu setup de trades aqui, onde eu faço análise no TradingView e depois opero pelas corretoras, certo? Antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês do meu canal no Telegram, certo? Análises, onde eu posto análise de mercado, insights, análise do mercado macroeconômico também. O link é esse aqui que vocês estão vendo na tela, Análises, tá bom? Aqui está algumas das análises que eu faço análise do DXY, posto análise do SP500, do Bitcoin, alguns insights. A votação também do conteúdo desse vídeo aqui foi feita por lá, então é interessante vocês estarem lá. Vou deixar o link na descrição também e no comentário fixado, caso vocês queiram entrar também. Se inscrevam no canal e também, se vocês quiserem ver mais do meu dia a dia, vocês podem estar me seguindo no Instagram, que vocês estão vendo o link aqui na tela. É _Vago também no Instagram e também tem no comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas sem mais delongas, vamos lá. Quais são os indicadores que eu costumo usar? Aqui nós estamos no gráfico do Bitcoin, né? Gráfico limpo. Antes de falar sobre indicadores, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Antes de poder ver ou pensar em indicadores, nós temos que ter noção do price action, que seria a análise gráfica e clássica. Então, os indicadores seriam mais um conceito de confirmação do que um conceito de entrada, entende? Então você tem que ter isso em mente. Por exemplo, aqui nós sabemos que temos essa figura gráfica no Bitcoin, porque nós estamos estudando diariamente essa figura gráfica nos vídeos semanais, no vídeo diário. Então nós sabemos que tem essa figura gráfica, sabemos que tem uma região de suporte aqui, uma região de resistência aqui no preço, certo? Então a sua leitura gráfica tem que ser feita em conjunto dos indicadores. Então você sabe já o básico, sabe que aqui é um suporte de preço, aqui é uma resistência e aqui é uma linha de tendência de baixa, formando um padrão gráfico que tende a romper para baixo, né? A partir deste momento, o que eu costumo fazer? Eu olho em tempos maiores, a minha análise, eu gosto de fazer essa análise de tempos maiores para os menores, começando aqui pelo gráfico semanal, né? Eu identifico padrões no gráfico semanal que eu posso aplicar no gráfico diário, né? Aqui temos o mesmo padrão no gráfico semanal que é aplicado no diário, e posteriormente eu vou analisando os indicadores. Um indicador que eu gosto muito de usar aqui no gráfico semanal, além das médias móveis, é o MACD. Qual que é o indicador MACD? Vou te mostrar aqui, ó. O MACD é o média móvel convergente e divergente. Nós colocamos ele aqui no gráfico, né? E esse aqui é o indicador. Eu utilizo ele com os parâmetros do próprio gráfico mesmo, do TradingView. Então, qual é a função desse MACD? A função do MACD é checar a aceleração ou possível reversão de uma tendência. Como que ele funciona? Essas barras de histograma, elas medem a aceleração da tendência. Quanto maior as barras e cores escuras, geralmente mostra uma aceleração da tendência. Agora, quanto menor, nós vamos uma reversão da tendência, certo? Aqui podemos também notar divergências por esse indicador. Por exemplo, aqui nós vemos uma tendência compradora, porém o preço está formando topos descendentes. Então, isso aqui é uma divergência entre o indicador e o preço, né? Porém, caso o preço consiga romper essa resistência de baixa, isso vai nos mostrar uma aceleração mais forte da alta, porque a tendência de compras aqui já está sendo aplicada nesse indicador há algum tempo. E o mesmo vale o contrário. Caso o preço comece a reverter essa tendência para baixo, com certeza veremos o rompimento de regiões importantes de suporte. Aqui, as médias móveis desse indicador indicam qual tendência que está ganhando de acordo com o preço, né? Aqui nós vemos duas médias móveis apontando para cima, então o preço aponta compra. Porém, como no gráfico a gente está vendo uma tendência vendedora, isso caracteriza uma faixa de negociações, ou seja, um preço lateral até o ponto que ele rompe, um ponto importante de suporte ou resistência. Então, no gráfico semanal, pelo MACD, nós temos uma divergência de informações, porque aqui mostra volume comprador e o preço mostra volume vendedor. Então, isso caracteriza uma faixa. Agora, caso estivéssemos com esse mesmo volume comprador e o preço fazendo topos ascendentes, topos de fundo ascendentes, então teríamos uma tendência clara compradora.
Isso aqui é muito bom para você saber como que vai ser os próximos passos da tendência. Olha só, aqui nós vemos no semanal esse MACD diminuindo a força vendedora, e foi exatamente quando o preço parou de fazer novas mínimas. A partir desse momento que ele parou de ter força compradora, né, o volume decrescente comprador no semanal. Posteriormente as médias móveis se cruzaram, e uma vez que rompamos uma região importante de resistência ou de suporte, veremos uma continuação melhor de tendência. E no passado dá para ver a mesma coisa. Olha aqui, ó, o semanal ele parou de fazer novas mínimas no histograma, e vemos o preço também parando de fazer novas mínimas na semana seguinte, até posteriormente a tendência virar e jogar o preço para esse patamar de agora. O contrário é verdadeiro, olha só, o preço parou de fazer novas máximas aqui no histograma, fechou uma semana com um topo descendente, na outra semana o mercado derreteu, por assim dizer, certo? Então este é o indicador que eu mais uso aqui no gráfico semanal. Outro indicador que eu costumo usar muito no gráfico semanal são as médias móveis. E para falar de médias móveis, como eu estou falando do TradingView gratuito, eu gosto muito de utilizar este indicador aqui, olha, Moving Average Ribbon. Este indicador, olha, ele é um leque de médias móveis que você pode estar adicionando aqui, olha. Ele fica aqui na esquerda, tá vendo? E você pode vir na configuração dele e mexer aqui em quais médias móveis você quer que apareça. Eu, particularmente, eu gosto da média móvel de 9 períodos exponenciais para monitorar a tendência de curto prazo, certo? A de 20 para confirmar essa tendência de curto prazo. A de 50 eu vejo para monitorar a tendência de médio prazo, procurando por pivôs de altas ou pivôs de baixa. E a de 200 é a tendência de maior prazo. Em outro vídeo eu posso estar explicando melhor essa relação da médias móveis com preço, tá bom? Mas por enquanto estou apenas apresentando os indicadores. Aqui você pode configurar, se você quer uma média móvel simples ou exponencial. As médias móveis de tempos menores eu gosto da exponencial, e a de 200 eu prefiro usar a média móvel simples. O meu padrão de cores é média móvel de 9 branca, a amarela eu deixo a de 20 e a azul a de 50, certo? A vermelha que eu sempre utilizo é a mais forte, que é a de 200 períodos, tá bom? Gosto também de mexer aqui na espessura dela, a de 200 eu deixo mais espessa do que as outras, certo? E a de 9 períodos eu deixo mais fininha, porque é a média móvel mais fácil de ser rompida, por assim dizer, certo? Então fica mais ou menos assim, e em conjunto aqui da média móvel com o MACD no gráfico semanal, nós temos essa conclusão do preço estar em faixa, porque as médias móveis estão apontando para baixo e o MACD apontando para cima. Sempre que tem essa divergência entre o MACD e as médias móveis, vai demonstrar uma faixa de negociações, onde o preço tende a ficar lateral até o rompimento de uma região de suporte ou resistência importante, certo? Então, no semanal, basicamente é esse o setup que eu uso para análise, tá bom? São as médias móveis em conjunto do MACD. Agora que já falamos do semanal, vamos passar para o gráfico diário, tá bom? Podemos retirar já o MACD, porque eu não utilizo ele no gráfico diário e interdiário. O que eu passo a utilizar aqui são outros indicadores. Eu utilizo nesse gráfico diário, além das médias móveis, eu gosto do estocástico. O estocástico, assim como o RSI, que eu já vou falar sobre ele, é um indicador de monitoramento de tendência. Enquanto o MACD ele mostra uma possível reversão de tendência ou continuação de tendência, o RSI e o estocástico eu uso para monitorar a tendência atual, certo? E o que eu busco aqui? Primeiramente, vamos na configuração. O estocástico eu mudo a configuração dele, tá bom, gente? Eu uso esse K aqui na medida 5, o de baixo eu boto na medida 3 e o último eu não mexo também, eu deixo na medida 3. Isso aqui é o estocástico lento. O estocástico lento, para quem não sabe, é uma variação do estocástico, onde ele muda essas medidas das médias móveis, tá bom? Para poder filtrar, por assim dizer, as falsas regiões de sobrecompra e de sobrevenda. Então, aqui no estocástico do diário, nós vamos analisar o que? A direção das médias móveis, certo?
Se elas estiverem apontando para baixo, veremos uma probabilidade maior de termos assertividade em trades de venda, certo? Então aqui vemos a média móvel apontando para baixo, maior probabilidade de venda. Opa, aqui entrou na região de sobrevenda. Isso pode estar demonstrando um final de tendência aqui no estocástico, certo? Então vou começar a procurar oportunidades de compras e gatilhos de compras no intradiário. E a partir do momento que elas se cruzam e começam a apontar para cima, isso vai mostrar que a força compradora está atuando de maneira mais forte neste momento. Pode ver que é bem assertivo isso, apenas em momentos que o preço está muito lateral, como nesses últimos dias, que estamos nessa amplitude baixíssima de preço, certo? É bem difícil o Bitcoin parar por tanto tempo numa amplitude de preço tão baixa assim. E isso se dá ao fato de estarmos no final de uma figura gráfica, né? Então, provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, veremos o rompimento desse triângulo aqui que eu havia comentado anteriormente. Mas voltando aqui para a explicação. Aqui agora vemos as médias móveis apontando para baixo, o que indica força vendedora. Então é mais fácil o preço cair do que subir. É importante notar que temos que esperar as médias móveis apontarem para uma direção e não se cruzarem, porque quando elas só se cruzam, acabam gerando falsos gatilhos. Por exemplo, aqui, olha, nessa faixa de negociações aqui, olha, o tanto de cruzamentos que as médias móveis fizeram e mesmo assim não teve uma clara tendência do preço, certo? Aqui elas se movimentaram para cima, né? Aí posteriormente vemos um candle de força compradora aqui. A força compradora continuou nesse dia com esse pavio comprador, porém voltamos aqui com as médias móveis apontando para baixo e daí quem ganhou foi a força vendedora. Então é dessa maneira que eu uso o estocástico. O estocástico pode ser usado em conjunto do MACD no gráfico semanal também, tá bom? Embora eu acho que pode acabar criando um conflito de informações por conta de excesso de conteúdos. Então eu prefiro usar apenas o MACD no semanal e no gráfico diário ou tempos gráficos menores do que semanal, por exemplo, 3 dias, aí eu uso o estocástico, tá bom? Então esse é outro indicador que vocês podem estar adicionando no leque de vocês, caso vocês não tenham algum indicador como o RSI. Esse aqui é de fácil leitura para quem não tem muito conhecimento, então é bem legal você usar ele, preferencialmente nas medidas 533, que é o estocástico lento, tá bom? Outro indicador que eu costumo usar, inclusive em conjunto do estocástico, é o RSI, é o índice de força relativa. A função dele, gente, é a mesma do estocástico, tá? Vou colocar aqui as medidas dele, só vou mudar a visibilidade, porque eu quero que fique mais fácil a leitura de vocês. Aqui, pronto. E ele tem exatamente a mesma função. Porém, como ele funciona? Ele trabalha essas regiões de sobrecompra e sobrevenda, e a interação do preço com essa média móvel também é considerada. Geralmente ele tende a testá-la como suporte e resistência sempre que o preço rompe essa média móvel. Olha aqui, ó, rompeu, testou como resistência, chegou a cair um pouco, agora rompeu de novo, agora está testando como suporte, certo? E também essas regiões de acima de 60 e abaixo de 30 são regiões de suporte e resistência no RSI. Sempre que o preço toca aqui nas partes de cima do RSI, vemos uma tendência vendedora iminente. Olhem aqui, ó, tocou aqui, a média começou a reverter para baixo, essa média móvel roxa do RSI, vemos a tendência revertendo. E o mesmo é válido para compras, olha só, entrou em sobrevenda, começou a reverter aqui. Lembrando que a região de 50 aqui do RSI também é uma região de suporte e resistência interessante, né? Para quem não tem tanto conhecimento do RSI, eu acho interessante estar utilizando esta versão aqui do indicador, que é o RSI Trends. É um indicador criado pelo Adail, né? Vou deixar o link pro grupo do Adail na descrição do vídeo, certo? Mas ele já mostra aqui as regiões de suporte e resistência. Olha, essa região roxa aqui é uma região de suporte e resistência, a região verde é uma região de resistência e a região vermelha é uma região de suporte. Então sempre que o preço adentra aqui nessa região de sobrevenda extrema, a tendência é voltar ali para essa parte roxa. Sempre que o preço adentra também dentro dessa parte verde, quando as médias móveis ficam amarelas aqui, vemos o preço voltando aqui para a parte roxa. Então é uma opção
muito interessante para quem gosta de utilizar o RSI. É o RSI Trends do professor Adail. Ele é um indicador privado, mas entrando lá no grupo do Telegram dele, com certeza você vai achar o link para o download no seu TradeView desse indicador. Mas ele funciona basicamente como o RSI normal, só que ele é usado na medida de 14, né? Nos níveis de 14. E ele tem esses níveis de suporte e resistência já plotados no gráfico, certo? Outra opção interessante para quem gosta de utilizar RSI é esse RSI IEMA With Reverse Calculator Panel, PIG. É o RSI PIG, né? Qual é o diferencial desse indicador? Vou explicar para vocês. Ele é um RSI normal, tá vendo? Ele consta também com essas regiões de suporte e resistência que eu comentei do indicador do Adail, certo? Você pode configurar ele na aparência que você achar melhor. Por exemplo, se você quiser deixar amarela, se é média móvel, dá para você deixar também, olha só. Você pode mexer em todas as configurações dele. Só que o que eu gosto nele? Quando você arrasta o gráfico ali para a direita, olha, ele mostra quando que o preço vai chegar na região de 70 do RSI, aqui seria na região de 21.900, é lá em cima porque é o gráfico diário, então para ele ficar sobrecomprado no gráfico diário teria que ter uma compra muito forte, né? E aqui ele mostra também que preço que ele vai estar no nível de sobrevenda do gráfico diário. E esse número aqui ele muda de acordo com o tempo gráfico, tá bom? Porque as regiões de sobrecompra e sobrevenda de cada tempo gráfico é uma região diferente, olha aqui. No de 4 horas, a região de 20.100 é sobrecompra e sobrevenda aqui está em 18.689. Então é um indicador bem interessante mesmo. RSI PIG, vocês podem estar pesquisando aqui nos indicadores de vocês, assim ó. RSI PIG é esse aqui, olha, do Balipor. Então é uma opção interessante. A função é a mesma da RSI. Você pode estar buscando divergências também com topos duplos, com preços formando topos descendentes. Aqui temos uma divergência de 4 horas, inclusive, né? Do preço formando um topo duplo aqui, enquanto no gráfico vemos um topo descendente. Isso aqui é uma divergência, só que esse papo sobre divergências fica para outro vídeo aqui no canal. Então, RSI e estocástico são dois monitores de tendências que eu gosto muito de estar utilizando, certo? Agora, para tempos gráficos menores, quais indicadores eu uso? Eu vou explicar para vocês qual indicador eu gosto de usar em tempos gráficos menores. Eu tiro todos os indicadores em tempos gráficos menores, geralmente eu faço isso pela plataforma que eu estou operando, né? Tempos gráficos menores que eu digo 15 minutos para menos, tá bom, gente? 15 minutos para menos eu uso apenas a análise gráfica. Eu traço regiões de suporte, regiões de resistência, por exemplo, aqui, olha, tivemos uma região de suporte muito forte dessa lateralização em forma de cunha que fez aqui em cima, né? E eu uso também as médias móveis, porém o que eu faço? Eu venho aqui nos valores e boto as médias móveis de tempos gráficos maiores, por exemplo, as médias móveis de 1 hora. Aqui, essas médias móveis que eu estou vendo são as médias móveis de 1 hora plotadas no gráficos de 15 minutos. Então, a partir do momento que o preço rompeu aqui a média móvel de 20 períodos no gráfico de 15 minutos, já me gerou uma entrada de venda aqui nessa confirmação, porque era um candle com volume, certo? Muito bem lembrado, né? Indicador de volume é uma coisa que eu não tiro do meu gráfico, mas nem que a vaca tussa, né? Você pode estar utilizando um indicador de volume normal, assim, com as cores vermelhas e branca, mas eu pessoalmente, eu gosto de utilizar o volume com as cores brancas no volume comprador, coloco opacidade 100%, né? E no volume vendedor eu deixo um cinza. Por que eu faço isso? Porque a análise que eu faço envolvendo o volume é para validar a tendência. Se o volume estiver crescente, eu sei que ele está validando a tendência. Se ele estiver decrescente, então provavelmente é uma retração. Por exemplo, essa alta aqui, olha como o volume foi crescente. Tiveram alguns candles vermelhos que fizeram esse volume vermelho aqui, porém, se eu considerasse esse candle aqui e esse volume vermelho, eu já iria ficar de fora de compras. Mas como eu vi o volume crescente com o preço subindo, eu sabia que aqui era uma boa região de compras por se tratar de um topo anterior e o volume estar crescente a favor da tendência compradora, certo? E aqui, quando ele caiu de forma decrescente e depois quando subiu de forma crescente novamente, validando a tendência de alta neste ciclo de 15 minutos, tá bom?
E aqui também, olha, o preço caiu aqui com volume crescente, subiu o volume decrescente, caiu com volume crescente novamente. Isso sempre é usado para validar a tendência. Então, indicador de volume tem que estar presente em todos os tempos gráficos, tá? É importantíssimo isso. Mas voltando aqui à explicação, outro indicador que eu gosto de utilizar em tempos gráficos menores é o OBV. Ele é um indicador de volume também, só que ele trabalha de maneira parecida com o RSI e o estocástico, tá bom? O que você vai buscar aqui olhando tempos gráficos menores? Possíveis divergências que mostrem reversão do movimento, tá bom? Aqui, olha, já consegui identificar uma divergência, olha só. O preço no OBV fez um topo descendente, enquanto aqui o preço fez um topo ascendente, tá bom? Isso aqui indica que pelo volume tá tendo muito volume vendedor, tá bom? Então, em breve podemos ter uma reversão dessa tendência compradora que se formou aqui nesse topo, porque o volume vendedor está sendo muito grande a ponto de formar essas divergências. E essas divergências são muito encontradas em regiões de reversão de preço, certo? Olhem aqui, por exemplo, o preço aqui, ele fez um topo descendente, enquanto o indicador montou um topo ascendente. Isso mostra que mesmo os compradores efetuando mais compra, o gráfico ele fez um topo descendente. Então vimos a reversão de tendência nos 15 minutos e aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Olha, aqui tivemos um topo descendente, porém a força compradora não está deixando o preço fazer novas mínimas. Então é muito interessante para buscar divergências o indicador OBV para tempos gráficos menores. Então ficaria assim, gráfico menor de 15 minutos, médias móveis de 15 minutos ou mais. Eu gosto de utilizar a média móvel de 1 hora, porque é mais consistente o trade por essas médias móveis. E o indicador OBV para tempos gráficos menores, tá bom? Acabei deixando de comentar, mas um indicador muito importante que as pessoas acabam relevando um pouco a existência dele são as bandas de Bollinger, tá? Se você utiliza as bandas de Bollinger no seu setup, não tem necessidade de ter tantas médias móveis, porque ela já atua com uma média móvel, certo? Eu só deixaria de 200 períodos, que é uma média móvel muito respeitada. Ah, o que são essas bandas de Bollinger, Ion? Vou explicar. As bandas de Bollinger, elas servem para medir a volatilidade do movimento. Então, sempre que vemos esse estreitamento da média da banda de Bollinger, ele é seguido de uma explosão do preço, certo? Aqui vimos o estreitamento bem forte em 1 hora e quando elas se expandem mostra uma volatilidade que geralmente vai a favor da tendência, certo? Aqui vimos essa grande volatilidade, certo? Foi por conta de notícia, mas isso é válido também para momentos que não tem notícia, olha só. Médias móveis, as bandas se estreitaram, posteriormente vimos o rompimento momentâneo desse suporte que foi favorável para posições de venda, certo? Aí a partir do momento que o preço estreitou novamente, vimos o rompimento para cima, rompendo a resistência de preço, então seria favorável para compras. E isso se repete em todos os ciclos. Sempre que acontece um rompimento aqui a partir do estreitamento dessas médias móveis, vemos o segmento da tendência ou posteriormente a reversão da tendência, certo? Então é um indicador bem interessante para vocês estarem utilizando caso vocês não gostem tanto da média móvel. Tem gente que opera só utilizando isso e suporte e resistência, porque funciona e funciona em todos os tempos gráficos, olha só. Sempre que os preços se espremem aqui entre as bandas, nós vemos elas se expandindo posteriormente com a explosão do preço para alguma das direções. E é de lei isso, todo ciclo isso acontece, tá bom? Essa é a explicação dos indicadores que eu gosto de utilizar. Posteriormente posso estar gravando um vídeo mais completo sobre isso, mas como foi o tema mais votado aqui no Telegram, certo? Que eu coloquei a publicação, teve 21 votos, então como foi o tema mais votado, eu resolvi trazer aqui para vocês os indicadores que eu mais gosto de estar utilizando. Bom, como sempre, peço para vocês deixarem um like no vídeo se você assistiu até aqui, significa que o conteúdo agregou o seu conhecimento de alguma maneira. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito ainda, ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão assistindo os vídeos, certo? Tem uma playlist também com outros vídeos meus que você pode estar acompanhando. Entre no meu
canal do Telegram é importantíssimo e os links para minhas redes sociais estão na descrição e no comentário fixado. Então é isso, valeu por quem ficou até aqui e até a próxima.